Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, com jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não, já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, e já encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais ainda: todos nós vamos chegar à tão sonhada felicidade. Basta erradicar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem evangélica, que é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo diz o seguinte: por quê? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Olhem só a pergunta de Paulo. Por quê? Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Isso significa que ninguém julgue que sejam necessários grandes cataclismas para se efetuar a modificação de planos da criatura. O homem, o ser humano, o espírito encarnado, pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico. E as zonas superiores e inferiores representam graus da vida na escala do infinito. É aquela alegoria que está lá nos evangelhos da escada de Jacó. Jacó, em sonho, viu uma escada que ligava a terra ao céu e lá via anjos subindo e descendo. Só que nós também podemos subir na escala de Jacó, ou seja, fazer a nossa mudança de plano a partir do momento em que nós retiramos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, elevação em queda, diante da própria consciência, constitui o quê? Constitui impulso para cima quando nós nos ligamos aos bons espíritos. Pode ser constituir para baixo também, quando nós nos ligamos aos maus espíritos. Então, é importante a gente compreender que a evolução não é gratuita, não, ela custa. Porque toda modificação para melhor, ela reclama o que? Luta. Tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Por exemplo, subir numa escada. Nós fazemos esforço, não fazemos, então? Diante destes fatos, é importante que cada um se prepare para a subida espiritual. Se quisermos ser felizes, não tem outra alternativa, a não ser a subida espiritual. Então, é natural, portanto, que aqueles que vão na frente sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados na multidão. São os guias da multidão. E olha que todos os povos, em todos os tempos, receberam os guias enviados por Jesus. Por exemplo, Moisés, para os judeus, foi um guia. O próprio Jesus, também entre os judeus, foi o guia da humanidade. Nós tivemos guias em todos os povos. Por exemplo, na Índia, Buda foi um guia. Na China, um Confúcio. Em Atenas, um Sócrates. Para os árabes, Maomé. Foram guias enviados por Jesus para quê? Para que cada um de nós, seguindo o seu exemplo e seguindo os seus ensinamentos, subíssemos na escada da evolução. Então, por isso que, personificado no discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros.
E realmente ele nos deixou avisos extremamente seguros. Por exemplo, amar, perdoar, fazer a caridade. Tudo isso é um roteiro, com sons certos, não com sons incertos, para fazer a nossa evolução. Então, é importante a gente lembrar, claro, que no início do cristianismo, naqueles núcleos primeiros, nós nos deparamos com trabalhadores altamente dotados de luz espiritual e auxiliaram os companheiros a fazer com que crescesse aquela fé pequena. Isso foi feito. Hoje, no seu infinito amor, Deus nos manda o quê? Deus nos mandou o Consolador Prometido, que é uma doutrina. Ela é uma ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, que é o espiritismo. Mas essa ciência também é uma filosofia, que, se seguida e colocada em prática, nos leva à felicidade. E também tem a sua parte moral, que Allan Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele esclarece muitas passagens da vida de Jesus, que à medida que o tempo foi passando, foi sendo alterado, e eram de difícil compreensão, até o esclarecimento que Allan Kardec nos trouxe a partir da ótica da doutrina espírita. Então, esta é uma trombeta com a nota certa. E todos nós que somos aprendizes e nos dizemos aí seguidores de Jesus, porque não tem outra alternativa a não ser seguir os passos de Jesus para chegar à tão sonhada felicidade, isso não significa que devemos ser religiosos, não. Eu estou falando é da moral do Cristo, ou seja, dos seus ensinamentos, porque ele não fundou nenhuma religião, não. Ele simplesmente nos levou o quê? Um código de conduta. E se observado por todas as religiões, não haveria mais disputas, porque todas iriam compreender que cada uma é importante para algumas pessoas e que não existe uma religião superior às outras. A superior é aquela que aproxima mais os homens de Deus. Então, é importante, como disse Paulo, que nós afinemos a nossa trombeta, ou seja, nosso instrumento, para a evolução espiritual. Para tocar de que maneira? Para tocarmos no diapasão do Mestre Divino. E que, quando tocamos corretamente, a interferência individual não se faz presente com aquelas notas dissonantes no concerto do serviço redentor. Pense nisso, e enquanto eu agradeço a você, querido amigo, desejo um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.